Fala pessoal, beleza? Tô vindo aqui hoje para falar sobre o FSB 08, um patinete aí da Foston. O pessoal tem questionado muito nos grupos, tem perguntado muito sobre utilização, tem sido um assunto relativamente recorrente nos grupos e em função da quantidade de questionamento a gente vai conversar um pouco aqui sobre ele. A gente tem tanto os dois são Foston, né? O FSB 08 quanto o S8 Pro, né? Que são patinetes, digamos assim, de entrada da Foston, né? Cabe salientar que a Foston ela não é uma fabricante de patinete, né? Ela é uma empresa qualquer, né? Não desmerecendo a empresa, mas é uma empresa que compra produtos de outra que fabrica. Então ele vai lá na China, tem contratos com diversas empresas, ela vai, pega um produto, bota a etiqueta dela, praticamente isso, e comercializa. Qual o grande problema disso? É comum a gente comprar, e aí eu estou falando especificamente desses dois patinetes, é comum você comprar um patinete desse que a primeira versão utiliza um tipo de célula da bateria, tá? Uma qualidade específica, uma marca específica. Você vai ter um outro lote que usa outro totalmente diferente. Você vai ter lote que usa uma controladora, vai ter um outro lote que usa outra. Então, o que acontece em relação a isso? Você passa a não ter um padrão de qualidade. Então, a Fosto ela tem esse problema para esses equipamentos iniciais, esses equipamentos de entrada. E aí, o que a gente passa a ter de problema? A gente tem nos grupos, o pessoal fala, mas o meu patinete tem autonomia. E aí o FSB 08, por exemplo, você vai ter o pessoal aí tendo uma autonomia de... Tem gente que tem autonomia de 7, 8 quilômetros, até 18, 20. Então, assim, você fala assim, mas por que varia tanto, né? O equipamento é muito ruim? Não necessariamente, mas essa falta de controle de qualidade da própria Foston, né? De saber de quem ela está comprando, é, traz isso. Então, às vezes você vai ver muita discussão nos grupos. Mas o meu patinete, alguns vão falar assim, o FSB 08 não presta, dá 10 quilômetros de autonomia máxima. E aí tem um outro que fala, não, cara, você está equivocado, o meu dá 18, o meu dá 20. E aí é muito em função disso, dessa falta de padrão dos lotes que eles compram das empresas. Então ele vai lá, repetindo, vai lá numa empresa qualquer, compra, sei lá, 10 mil patinetes. Você fala, fecha aí pra gente 10 mil patinetes. Vai lá, quando chega, bota a etiqueta da Foston, vende. Aí daqui a 6 meses ela produz, fecha com outra empresa. 10 mil patinetes. Bateria diferente, controladora diferente, os equipamentos diferentes, então tudo diferente. Então isso já é um ponto inicial, tá? Que ela não tem esse padrão. Além disso, a gente tem a questão do valor. Um patinete como esse, mais simples, ele vai variar aí de 1.200, 1.350 reais. Usado, você vai achar patinete, o FSB 08, 600, 800 reais. Tem que vasculhar nos grupos aí, você acha, Mercado Livre, acha bastante. Até, sei lá, 2.000 reais você vai achar desse patinete aí para encontrar, para comprar. Só que, o que ocorre? Ele vai ter um acabamento mais simples, ele vai ter alguns ferros, algumas soldas, você vai ver que eles não são muito bem feitos. É, o freio às vezes não é um sistema muito bacana, eu digo de qualidade, sabe? Às vezes você não vai ter uma câmara de ar de qualidade, aí você vai ver com maior facilidade os pneus tanto da Foston de uma forma geral, do FSB 08 quanto do S8 Pro, furando com muita facilidade. O pessoal utiliza aí não necessariamente em estrada muito ruim, mas o pneu fura com muita facilidade. Por quê? Porque a câmara de ar é muito ruim. Quem já teve a oportunidade de abrir, de tirar um pneu, tirar um pneu e ver a câmara de ar de um Foston, vai ver que a qualidade não é boa. Em alguns momentos você enche a câmara de ar, parece um balão de festa, sabe? Ele é muito fininho, muito simples. E aí às vezes você vai lá, fura um pneu, você faz o remendo, troca o esqueminha todo ali, vai encher, quando vê, não enche. Por quê? Na própria troca, na substituição ali, você acabou. E aí quando eu falo substituição, no remendo, né? Não na troca da câmera. Você fechou ali, sem querer, esbarrou em alguma parte ali da câmara de ar, ela furou de novo. Então é um equipamento de qualidade inferior. E aí o que o pessoal acaba fazendo?
compra um equipamento como esse e começa a fazer uns upgrades. Então, assim, você consegue trocar o visor, né? Geralmente o visor ele é mais simples, ele tem três pontinhos ali. Você tem a troca de... O pessoal às vezes bota farol, apesar de já vir um farolzinho mais ou menos. O pessoal aumenta a bateria, muda sistema de freio, enfim, o pessoal faz uma série de upgrades. Só que, o que acontece? Se esse upgrade não for muito bem feito, muito bem monitorado, controlado, você vai ter um problema, porque não adianta você pegar vou dar um exemplo mais real aqui, você pega um patinete que ele tem autonomia de 20 quilômetros. Você bota uma mega bateria, ele vai ter a autonomia de 60 quilômetros. O sistema em si não vai estar preparado, porque vai haver um aquecimento, a controladora BMS, elas não estarão preparadas para gerenciar aquela carga durante muito tempo. Você vai ter aquecimento do sistema, você vai ter o próprio sistema de freio, você vai ficar freando toda hora, ele não vai aguentar, o próprio pneu às vezes não vai aguentar por uma questão de excesso de rodagem e superaquecimento. Então, assim, tomar muito cuidado quando você for fazer um upgrade, porque, primeiro, pode ser um barato que no início você fala assim, eu citei no início do vídeo, vou comprar um Foston FSB08 usado por uns 600, 800 reais, aos poucos eu vou fazendo um upgrade, então daqui a pouco eu tô com um patinete muito bom. De repente essa não é uma atitude muito interessante. De repente você vai pegar um patinete mais bacana, e aí eu estou falando do FSB08 e do S8 Pro, a mesma coisa. O Pro, o S08 Pro, ele é um pouco melhor, ele tem uma qualidade um pouco melhor, maior de qualidade do equipamento, mas não deixa de ser um equipamento Foston, que tem esses mesmos problemas de padrão de qualidade, de controle, etc e tal, tá? A linha Pro, eles têm um controle um pouco maior, né? Não é tão, digamos assim, desorganizado quanto o FSB08, que é o de entrada da Foston. Só que lembrando o seguinte, então você está dizendo que o Foston não presta, o Foston não funciona? Não, eu não estou falando isso. O grande resumo desse vídeo é para dizer o seguinte, se você está disposto a comprar um equipamento para utilizar, para dar uma voltinha aqui, final de semana, andar em terrenos mais retos, sem muita subida, sem exigir muito do patinete, ele vai te atender perfeitamente. Agora, se você quiser para o dia a dia, para botar carga, para carregar todo dia praticamente, vai e volta do trabalho, muita subida, pode ser que ele não aguente. Não estou afirmando que ele não vai aguentar, mas em função da baixa qualidade que esse equipamento tem, pode ser que a gente não consiga ter uma qualidade que a gente gostaria. Só que, na verdade, você já deveria saber que esse equipamento não vai aguentar tanta carga, ele não vai aguentar andar tanto, ele não vai aguentar tanta subida, a qualidade vai ficar deteriorada e acaba que você vai ficar chateado. É o que a gente vê muito nos grupos. As pessoas compram o inferior, aí começa a xingar, fala, poxa, esse patinete é uma porcaria, não indico para ninguém, é um lixo. Só que na verdade não é um lixo. Talvez ele esteja sendo utilizado da forma inadequada, tá? Vejo pessoal que faz entrega, pessoal que vai todo dia para o trabalho, tem gente que fala, não, ele me atende perfeitamente. Tem outros que vão falar, poxa, não me atende. E aí vai depender da sua forma de pilotagem, do terreno que você vai andar. Então, assim, não existe uma regra certa para isso. Mas uma coisa que tem que ficar em mente esse equipamento é um equipamento limitado. Tem a galera aí que faz, o Gabriel do Gabriel Patinetes, ele tem ele chama de Foston Turbo, ele fez um upgrade, ele alterou bateria, alterou controlador, então fez o quê? Foi feita uma melhoria no equipamento, foi até o André Rima, se não me engano, que fez, toda controlada, monitorada, ele sabia o que estava fazendo, sabia o que estava alterando, e aí sim, beleza, você transformou um equipamento simples num equipamento bacana, com peças de qualidade. Só que de repente, será que a melhor opção é turbinar esse equipamento ou não, vou fazer o seguinte, eu vou comprar sei lá, um Xiaomi M365 ou um Xiaomi Pro. Qual é a melhor decisão, entendeu? Eu não vou dizer qual é a melhor, qual é a pior, assim, porque na verdade não existe isso, mas é só um ponto a se analisar aí pra gente ter como visão pra frente. Beleza? Então era só deixar esse recado aí, não foi tão rápido, a gente tá quase 10 minutos aí de conversa, mas vou comprar um Pro, vale a pena?
pode até valer, mas você tem que analisar os fatores e não comprar no ímpeto de falar assim, poxa, eu só tenho tanto para gastar, vou gastar e acabou. E querer pagar R$ 1.000 num patinete e achar que ele vai te servir, te atender incondicionalmente. Então isso não vai acontecer, tá bom, pessoal? Então, um abraço aí, valeu e até o próximo vídeo. Falou!